Agora que nós já temos, então, o conhecimento, né, das leis de Newton na parte teórica, né? Então, nós já sabemos, temos o conhecimento que a primeira lei de Newton é a lei da inércia, que a segunda lei de Newton é a lei em que nós temos uma equação que nos dá que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, da mesma forma que nós já conhecemos a terceira lei de Newton, que é a lei do par ação e reação, que nos diz que toda força de ação tem uma força de reação de mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Conhecendo então as três leis de Newton, agora a gente vai aplicar, né, dentro do que a gente chama de interações mecânicas. Ou seja, nesse momento, nós vamos então, dentro da dinâmica, estudar as causas do movimento. Quais são as forças, então, que podem causar os movimentos? Então, primeiramente, né, o que é uma interação, tá? A interação ela ocorre quando dois ou mais corpos exercem forças uns sobre os outros, mútua e simultaneamente. Então, com isso a gente diz que esses dois corpos estão interagindo, tá? Simultaneamente, porque é ao mesmo tempo, assim como par, ação e reação. Então, são essas interações que a gente vai estudar. Claro que aqui nós vamos estudar apenas as forças mecânicas, tá? Então, força nuclear, força elétrica, isso a gente estuda lá no terceiro ano, tá? Então, aqui nós vamos estudar algumas forças. Nós vamos iniciar, então, com a força que a gente chama, que é uma força de interação à distância. Ou seja, é uma interação que depende do campo gravitacional. O campo gravitacional, nesse caso, nós vamos considerar o campo gravitacional da Terra, tá? Então, o que é força-peso? Ou melhor, o que a gente precisa entender é quanto que eu tenho a força-peso, identificar no meu sistema onde está a força-peso e como que a gente pode representar esta força-peso, tá? Então, assim, quando que nós temos a força-peso num sistema estudado? Bem simples. Quando um corpo ou quando o corpo estudado possuir massa. Então, vocês poderiam me perguntar, mas qual é o corpo que não tem massa? Por exemplo, luz. Luz não tem massa. E a gente estuda no eletromagnetismo, por exemplo, tá? Então, todos os corpos que possuem massa possuem a ação de uma força-peso, tá? Qual é a definição da força-peso? É uma força que surge da atração gravitacional entre corpos constituídos de massa, tá? Então, tendo massa, tem força-peso. Continuando, então, força-peso. Vamos pensar num referencial astronômico, ou seja, nós olhando, colocando um referencial, por exemplo, no Sol, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter o planeta Terra e um corpo qualquer, tá? Então, como a Terra tem uma massa m e o corpo também tem uma massa m, tá? Os dois vão acabar se atraindo. Lembrando que aqui nós estamos estudando ainda os corpos como sendo um ponto material. Então, eu represento esse corpo com um pontinho preto e a Terra também com um pontinho preto. Ou seja, significa que nós vamos desprezar as dimensões desses corpos, bem como os seus movimentos de rotação, tá? Então, aqui em cima é o corpo, né? Esse corpo, porque ele possui massa, vai ser atraído pela Terra, assim como a Terra vai ser atraída por esse corpo, tá? Essas forças, né, formam um par ação e reação. Então, se eu tenho o planeta Terra e eu tenho uma maçã aqui, por exemplo, como sendo esse corpo, a força de ação e de reação possui o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos, certo? Agora, num referencial local, saia dessa dimensão, então, de espaço. O que eu vou ter? Coloco aqui um referencial, né? Que aqui vai ser o solo, ou seja, que representa o planeta Terra,
tá? E aqui um corpo, tá? Como que eu vou representar a força-peso neste corpo aqui? Qual é a atração que ele sofre, né? Primeiro, nós temos que saber que a força-peso, ela sempre é vertical para baixo, ó, vertical, então vertical, sentido para baixo. E é perpendicular ao planeta Terra. Então, perpendicular tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, essa linha pontilhada aqui representa, né, aqui o nosso perpendicular, ou seja, o ângulo de 90 graus com a Terra, tá? E aqui, então, está a nossa força-peso. Lembrando que a força-peso tem essa flechinha porque é uma grandeza vetorial e por ser uma grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido, certo? Bom, como que nós fazemos para calcular a força-peso? É muito simples, porque a força-peso ela possui uma equação. Então, olha só, força-peso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, tá? Vamos lá, vamos abrir então uma chave para saber o que significa cada um deles, ó. Força FP é a força-peso. No Sistema Internacional de Unidades, é dado em Newton. M é massa. Massa tem que ser dada em quilogramas, tá? E a aceleração da gravidade, que é o G, tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado. No cotidiano, o termo peso é usado erradamente para designar a massa de um corpo. Então, por exemplo, uma pessoa vai até a farmácia ou em casa, utiliza-se de uma balança e diz: eu peso 80 quilogramas. Essa afirmação está errada, porque se eu peso, eu tenho que pegar essa minha massa de 80 quilogramas e multiplicar pela aceleração da gravidade do planeta ou do corpo que eu estou, tá? Então, o que eu tenho de 80 quilogramas é a massa. Então, o correto seria dizer: eu tenho uma massa de 80 quilogramas. É claro que no cotidiano isso a gente não utiliza, né? Nem eu como professora de física. Porém, vocês precisam saber a diferença para que no momento em que vocês forem resolver um exercício teórico, vocês tenham muita clareza entre a diferença entre peso e massa, tá? Então, uma dica, ó, a diferença, a massa é uma constante, ela é constante, por exemplo, se eu peso 80, se eu tenho uma massa de 80 quilogramas, significa que eu posso ir para qualquer planeta que a minha massa continua sendo 80 quilogramas. Ou seja, a minha massa não muda, ela não depende da onde eu estou. A massa é a mesma. E ela é uma grandeza escalar, ou seja, só dizendo 80 quilogramas, eu estou satisfeita, não preciso colocar mais dados, tá? Agora, a força-peso, ela varia de acordo com o local. Quem é que vai me dizer? Por exemplo, se eu estou na Terra, a aceleração da gravidade eu utilizo como 10. Mas se eu estou na Lua, eu utilizo como 1,6. Então, é uma diferença muito grande. E essa diferença é que a Terra possui uma massa de 6 vezes maior do que a massa da Lua. Por isso que a aceleração da gravidade na Terra também é 6 vezes maior do que a da Lua, tá? Então, gravem isso. Força-peso, primeiro, é uma grandeza vetorial, vertical para baixo, formando um ângulo de 90 graus. Tem uma equação muito simples: força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que a massa é sempre a mesma, sempre se mantém constante, independente do local, mas a força-peso varia, porque ela depende da aceleração da gravidade, certo? Agora, então, nós vamos fazer um exemplo para detalhar essa diferença entre massa e a força-peso, tá? Então, vamos lá. Um astronauta de 80 quilogramas realizará uma viagem no espaço com destino à Lua. Considere 10 metros por segundo ao quadrado e 1,6 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade na Terra e na Lua, respectivamente.
O que significa isso respectivamente? Significa que primeiro ele está falando da aceleração na Terra, que é 10, e depois é o da Lua, que é 1,6. Determine, vamos ver o que ele pede. A massa do astronauta na Terra, a massa do astronauta na Lua, o peso do astronauta na Terra e o peso do astronauta na Lua. Então, vamos lá. Iniciamos. Vamos tirar, então, os dados do nosso sistema, tá? Então, vamos lá. A massa do astronauta é 80 kg, tá? Primeiro dado. A aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? O que o exercício me pede? No item A, ele pede para determinar a massa do astronauta na Terra. O que a gente sabe? Que a massa na Terra do astronauta é 80 kg. Fizemos a letra A. Agora, na letra B, qual é a massa desse astronauta na Lua? O que a gente discutiu agora há pouco? Que a massa se mantém constante. Então, a massa do astronauta na Lua continua sendo 80 kg. Então, a letra A e a letra B do exercício só aparecem para confirmação de que a massa na Terra ou a massa na Lua do astronauta se mantém constante, ou seja, é aquela grandeza que não depende de onde você está, certo? Agora, vamos dar seguimento e vamos calcular a letra C, que pede o peso do astronauta na Terra. Força-peso do astronauta na Terra é um ponto de interrogação. Como que eu vou calcular isso? A força-peso na Terra vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade desse corpo na Terra, tá? Então, a força-peso na Terra vai ser 80 kg, que é a massa do astronauta, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade na Terra. Então, nós vamos encontrar que a força-peso do astronauta na Terra é de 800 newton. Feito a letra C do exercício. Vamos passar agora para a letra D. O que a letra D nos pede? O peso do astronauta na Lua. Então, força-peso na Lua. É um ponto de interrogação. Qual é a equação? Força-peso na Lua é igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Lua, porque agora é da Lua que a gente está falando. Então, vamos substituindo, ó. Força-peso na Lua é igual a massa do astronauta, que é 80, ou seja, que não varia, independente de estar na Terra ou na Lua, vezes a aceleração da gravidade na Lua, que é 1,6, e nós encontramos que a força-peso do astronauta na Lua é de 128 newtons. Ou seja, neste exercício, nós conseguimos comprovar que a massa do astronauta na Terra ou na Lua são idênticas. Porém, a força-peso, vocês vão ver que ela aumenta ou diminui de acordo com a aceleração da gravidade. Assim, nós definimos, né, força-peso e fizemos um exercício referente a essa questão, tanto teórica quanto a questão matemática, tá? Porque quando a gente fala em interações mecânicas, nós vamos trabalhar muito mais de forma matemática do que de forma teórica, certo?